tão especial em nossas vidas, esse tema sobre salvação. Eu quero, nessa noite, detalhar um pouco a respeito da salvação, um pouco daquilo que certamente faz sentido à nossa vida, todos os dias, no nosso modo de viver, no nosso modo de andar na presença do Senhor, porque só quem está no caminho do Senhor sabe o quão é o privilégio de poder adquirir esse tema nesta noite. Então, esse tema nesta noite está destacado lá no livro de João, capítulo 17. Você que tem oportunidade, pegue sua Bíblia aí na sua casa. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pegue a sua Bíblia para que você não venha sair de nenhum pedacinho que você possa aproveitar nesta noite. O livro de João, capítulo 17, ele traz esse tema a que nós venha abordar nesta noite. Um tema referido às nossas vidas nesta noite. O livro de João, capítulo 17, eu vou estar lendo para você nesta noite, para que você possa entender esse tema que a gente vamos mencionar para a sua vida nesta noite. Talvez também para a sua família, né? Que nos acompanha. E acreditamos que o Senhor ele faz a obra completa, não tão na sua vida, mas também na sua família, nesta noite. O livro de João, capítulo 17, seu versículo 1, ele vai dizer assim, ó. Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora de glorificar o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como me deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto deste. E a vida eterna está em conhecer a ti por somente o único Deus e verdadeiro, Jesus Cristo, a qual enviaste. Versículo de número 4. Eu glorificarei na terra, tendo sumado a obra que me deste fazer, e agora glorificarei-me tu, Pai, quanto a ti mesmo, com aquela glória que tu consigo antes do mundo existisse. Manifestarei o teu poder aos homens, que do mundo me deste, era teus, e tu mos tem guardado as tuas palavras. Agora tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei palavras que me deste, e eles receberam a ter verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nisso sou glorificado, e já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um só como nós, estando eu como eles no mundo. Guardas vós o teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, e senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo, e dá-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Louvado seja Deus. É um tema especial, muito grande na nossa vida, esse tema. A respeito de João, capítulo 17, ele nos traz a respeito de esse tema abordado pelas nossas vidas nessa noite. Então,
Para começar nesta noite, eu quero aqui agradecer o pastor Wellington, ali que dirige o nosso ministério, Diácono Saulo, que está ali no comando também. Nós queremos agradecer os ouvintes ali do Ministério Profético da Arca da Aliança. Esse também serve um tema para nós que está ali aprendendo a palavra do Senhor. Eu sei que o nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, a respeito de qualquer questão, vai ser glorificado nesta noite. Nós começamos esse tema falando de salvação e para que os ouvintes possam saber nesta noite, Diácono Saulo, qual é o plano da salvação? Para que os ouvintes hoje possam conhecer o que é salvação. O plano da salvação. Graças e paz a todos, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes do Ministério Profético Arca da Aliança, a todos que nos ouvem nessa noite, nossos amigos internautas. Quero também aí dar a paz a todos os meus amigos de trabalho que estão aí online, Leônidas, Jonathan e os amigos da Dunamis. Salvação é uma das mensagens que poucos ouvimos hoje, nesse século XXI, nos nossos altares, né? Eu até falei para minha esposa que o tema escolhido, eu acredito eu, que foi dado por Deus, porque falta nós pregar hoje em dia um evangelho de cruz, um evangelho de salvação, e o plano de salvação que eu acostumo abordar para as pessoas e que eu carrego para minha vida cravado na tábua do meu coração. E não existe outro caminho de plano de salvação se não for Jesus. Jesus, ele é o caminho e ele é a porta para a salvação. Nós não conseguimos alcançar a salvação sem a gente confessar que Jesus Cristo, ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3, versículo 16, é um versículo chave onde o próprio Cristo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo em si, se nós formos interpretar, já fala que o caminho para a salvação é Jesus. Amém? Pastor, o que é salvação para o senhor? Primeiramente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Os ouvintes, né? Todos os irmãos que estão acompanhando aí através da live, do podcast. Deus abençoe a todos que estão aí acompanhando esta programação. Pastor Jorge, que cedeu esse espaço. E como o nosso Diácono Saulo falou, já tinha menção nesse versículo João 3,16, o plano da salvação é nada mais, nada menos do que nós estarmos, primeiro passo, termos aceitado Jesus como o único Salvador das nossas vidas, né? Conhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Não existe salvação sem Jesus. Como se nós fôssemos viajar para um outro país, nós não tivermos um passaporte, a gente não vai conseguir poder viajar. É a mesma coisa se nós não tivermos Jesus, ter aceitado Jesus, nós não vamos obter a nossa salvação. Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Para Deus. Um tema muito, hoje, dificilmente, né? Hoje a gente é abordado, né, pastor, nas igrejas, sobre salvação. É um tema que eu acredito, Diácono Saulo, que Jesus tem saudade das igrejas hoje falar mais da salvação. Porque hoje a gente olha, tem mais pessoas fora da igreja do Senhor do que dentro, procurando a salvação, né, pastor Jorge? Procurando o caminho correto para que possa chegar à salvação. Então, eu acredito que hoje é um tema muito detalhado pelas igrejas que está faltando hoje em dia salvação.
Nós não vemos mais hoje almas se rendendo aos pés do Senhor. Nós não vemos mais almas ali se entregando aos pés do Senhor. Porque pouco é detalhado, né, pastor? Nas igrejas hoje, a respeito de salvação. Pastor, o que o Evangelho Jesus Cristo pode fazer que uma vida venha transformar para chegar na salvação? Primeiro, conhecer. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. E não adianta a gente querer mudar se a gente não conhecer. Né? Porque para a gente conhecer, a gente tem que fazer o quê? Meditar, procurar ler a palavra, porque a palavra de Deus é como se fosse na verdade, é uma receita e como se fosse um manual do fabricante, né? Como diz a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer o bem. Verdade. Diácono Saulo, como saber se eu sou salvo? Pergunta difícil, né? Sobrou para mim. Para uma vida saber que é salvo. Se fosse um debate, eu não ia colocar aquilo que eu creio, assim, porque toda vez quando eu falo com os amigos de debate, né? Toda vez que eu falo de debate, eu aprendi com muito custo que fé é uma coisa difícil de se debater. Porque se eu querer impor algo sobre a sua fé, a gente sempre vai entrar em contradição. Mas para saber que eu sou salvo, eu tenho que crer que Jesus Cristo é o único suficiente salvador da minha vida. Porque se eu não crer hoje, pelas renúncias que eu faço, pelos sacrifícios que eu faço, pelo pouco, que eu ainda acho que tudo que nós seres humanos fazemos para Deus é pouco. Pelo pouco de tempo que eu gasto na presença do Senhor, tanto na igreja, como na minha vida, no cotidiano, orando ou lendo a Bíblia, se eu não crer na minha salvação, eu acredito que eu anulo o sacrifício de Jesus na cruz. Porque se eu não acreditar que ele morreu por mim e que ele é o único suficiente salvador da minha vida, o sacrifício de Jesus derramando o sangue dele na cruz pela minha vida foi em vão. Porque o texto, se nós formos ver lá em Isaías 53, é claro, diz que ele levou todas as nossas culpas, todas as nossas iniquidades, todo o que era para vir sobre as nossas vidas, ele levou sobre si. Então eu acredito que a gente temos que crer. A gente tendo fé e a gente crendo, e a gente cumprindo as doutrinas bíblicas que traz sobre a nossa vida, que é renunciar ao pecado, renunciar aos desejos carnais. E Paulo vai dizer nas cartas aos Coríntios que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Verdade. Glória a Deus. Pastor, é possível uma vida hoje perder a salvação nos dias de hoje? Isso, a própria palavra vai dizer em 1 Pedro 5,17, vai dizer assim que a gente tem que ser sóbrio, vigiar, para quê? Para que o inimigo que está ao nosso redor não venha nos tragar. Então, se a pessoa não procurar... Eu até costumo... vou falar aqui uma coisa que eu falo na igreja. Quem é mais forte, o espírito ou a carne? Né? Então, aí a pessoa responde. Muitos vão falar o que a própria palavra vai dizer, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é o que? É fraco. O espírito ele pode estar pronto, mas se a gente der mais legalidade para a nossa carne, com certeza a gente está sujeito a cair, como o diácono Saulo acabou de dizer, né, que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas não são lícitas, né? Ou seja, a qualquer momento a gente está sujeito a cair. Sim. Se a gente não vigiar, a gente vai cair. Se a gente não procurar, no momento que a pessoa cair, não procurar se levantar, a pessoa vai ficar prostrada, e é capaz de Jesus voltar a buscar a sua igreja e a pessoa perder a sua salvação. Verdade. Glória a Deus. Quais os pilares, Saulo, da salvação hoje para uma alma que enfrenta hoje os problemas da vida? Os pilares? Quais são os pilares da salvação para uma alma hoje? A alma se salva? Ser salva. Sim, lendo a Bíblia, né? Nos leva a crer que nós temos que aceitar Jesus, ser batizado e viver uma vida de renúncia. Verdade. Se eu fosse colocar como pilar, aceitar Jesus Cristo, ser batizado e renunciar à carne, como o nosso pastor Wellington disse.
Verdade. Porque se eu fosse responder a pergunta anterior que o pastor falou, eu nem ia falar para as pessoas, falar das pessoas que estão hoje no mundo, eu ia falar da igreja. Se nós olhar para Mateus 25, Jesus está dando alusão da igreja, trazendo uma parábola, crentes com característica de crentes salvos e crentes que não vão entrar, não vão participar das bodas dos poderes. Não estou julgando, falando que eles não vão ter uma salvação, mas se você pegar exegeticamente o texto de Mateus 25, dá a entender que muitos ali que não vão entrar para a boda dos poderes, que ali está dizendo algo, relatando o arrebatamento, que é algo que eu creio muito, que aquelas loucas elas vão ficar para a grande tribulação, onde vai ser mais difícil alcançar a salvação divina que a gente temos hoje, aceitando a Cristo, renunciando a carne e vivendo o evangelho de Cristo todos os dias. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? No versículo de número 11, ele vai dizer assim, Jesus, eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, que se salvem todos. Jesus, ele mencionou muitas vezes as palavras dele, que o que mais ele pregou foi sobre o reino, né, pastor? Foi sempre, ele pregava na sinagoga e sempre pregava a respeito do reino, que as almas, né, Diácono Saulo, viesse se render dos seus pecados, viesse sair daquilo que mais afetava as almas dele, tanto no lado espiritual, tanto no lado pessoal. Se você vê, ele menciona que ele já não está mais no mundo, mas ainda há salvação, que ainda há uma porta ainda para essas pessoas que ainda quer adquirir a salvação, né, pastor? Então, eu acredito que Jesus ainda salva essas pessoas que realmente procura estar ali nos pilares da salvação do Senhor. É óbvio que não é fácil, né, pastor? É óbvio, né, Diácono Saulo, que hoje nós vivemos uma vida que nós, não estou dizendo nós, pastor Jorge, que realmente estamos ali em oração, sempre estamos ali fazendo algo para o Senhor que mate a nossa carne, Diácono Saulo. Sempre tem algo que a mente da gente não se acostuma com, quero dizer, com o mundo, né? A alma da gente, a nossa mente, graças a Deus, eu digo, pastor, que sempre algum de nós estamos fazendo alguma coisa para o Senhor, para que a nossa alma, a nossa mente não venha se perder e nem perder a salvação que foi dado gratuito pelo Senhor pelas nossas vidas, né? Então, eu acredito que esses pilares, como o Saulo direcionou a essas vidas hoje que nós que estão nos ouvindo, eu acredito que elas podem adquirir nesta noite também. Hoje elas podem fazer menções desses pilares na vida dele, na vida delas, para que elas venham adquirir a salvação também, né? O que é nascimento, pastor? O que é nascimento? A própria palavra vai dizer, né, pastor Giovanni? Nascer, só precisa, como diz a palavra, nós temos que morrer para poder nascer, né? Então, é necessário nascer de novo. Mas aí, como a própria palavra, olha, mas como pode o homem nascer de novo, sendo já velho? Então, tem que nascer da água e do Espírito. Glória a Deus. Então, não adianta a gente querer falar que nascemos de novo, sendo que a gente não sepultou a velha criatura. Para que venha haver um novo nascimento, primeiro de tudo, é necessário nós sepultarmos o velho homem, a velha criatura, e ter uma nova vida a partir daquele momento que você desceu as águas, né? Ali você sepultou a sua velha criatura, e a partir dali você é um novo homem, ou, né, no caso das irmãs que estão nos assistindo, uma nova mulher. Então, isso é um novo nascimento, né? Nascer novamente da água e também do Espírito. Glória a Deus, né?
Os irmãos estão conectados lá do Ministério. O Iago, a Fernanda. Estão acompanhando a gente lá. Um colega de trabalho. Jonathan, Deus abençoe, Miguel. Tem bastante gente lá nos ouvindo lá. Um abraço pro Frank também, viu, Frank? Grande abraço aí pro Frank, que hoje faltou hoje no culto da gente, né? Minha esposa também tá online, que Deus abençoe. Fernanda. Glória a Deus, viu? Cada vida de cada um aqui que está nos ouvindo. Os ouvintes, né? Já que o Saulo, todas as pessoas serão salvas? Eu sabia que essa pergunta ia somar pra mim, cara. Cara, falar aqui, já deixar bem claro que não é... O nosso intuito não é julgar, nem criticar a religião alheia. Mas a Bíblia, ela... Eu não posso julgar, mas usar a palavra, né? Foi como o pastor Wellington falou aí. Nós fomos olhar lá, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, versículo 32, diz que conhecereis a verdade vos libertará. Salmo 119, o verso de número 11, diz: a tua palavra escondi gravada na tábua do meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. O Salmo ainda 119, o verso 105, diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então não sou eu e não é o meu querer julgar. Mas a Bíblia, ela traz as características de algumas pessoas que não vão participar da salvação. Sim. Só que essas pessoas são aquelas pessoas que não renunciaram, igual o Gilvan estava dizendo, o pastor, e eu também trouxe essa tese, não renunciaram à sua carne. Elas escolheram viver uma vida, e tudo dentro do Evangelho é escolha, né? Deus sempre respeitou o nosso livre-arbítrio desde o Éden. Tanto que ele colocou uma árvore, falou para Adão e Eva, para não comer do fruto, eles escolheram comer do fruto desobedecendo a Deus. Apocalipse 21, versículo 8, vai dizer: mas quantos aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 22, 15, que trazendo aqui ficarão de fora. Já está falando que não vai participar da salvação, vai ficar de fora. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, tipo assim, a Bíblia, ela já mostra a característica de algumas pessoas que não vão participar da salvação. Mas por quê? Porque elas escolheram viver uma vida de acordo com aquilo que Deus não aceita. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. E são pessoas que escolheram viver uma vida torta-direita, que não escolheram viver uma vida de acordo com aquilo que a Bíblia traz como doutrina da salvação para a nossa vida. Verdade. Glória a Deus. Poucos hoje procuram a porta, né? Poucos hoje querem se lançar nos pés do Senhor. Poucos ali querem largar a carne e viver no Espírito. Então, hoje em dia, para uma pessoa chegar no nível da salvação, ela tem que largar de tudo. Nossa vida é um testemunho todos os dias de escolhas. O trigo não pode agradar o joio não pode agradar o trigo. São escolhas nossas, né, pastor? Que hoje a gente vou fazer menção. Eu, por experiência minha, pastor Diácono Saulo, se a gente fosse viver uma vida cega, hoje em dia, nós não tinha força, pastor, para matar a nossa carne. Por que eu falo isso? Porque se a gente vivesse uma vida hoje cega, Diácono Saulo, a gente só estava olhando para as coisas que realmente a carne não tinha como substituir. Não tinha como a gente ir ali e passar um pano no nosso pecado, né, pastor? Não tinha como a gente ir ali, pegar um pano e enxugar o pecado que nós cometemos. Porque todo dia a gente pede misericórdia a Deus. Todo momento, segundos. Senhor, me perdoa isso, perdoa aquilo, perdoa... É algo que, se a gente hoje fosse viver na cegueira que o mundo nos oferece, certamente a gente não estaria salvo hoje.
Mas o que nos alegra nesta noite é saber que a misericórdia de Deus, ela contorna todos os defeitos da nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele hoje é uma obra magnífica em nossas vidas. Porque sem a presença do Espírito Santo, hoje nós não somos nada. A Bíblia diz que é Ele que leva nossas fraquezas, intua nossas fraquezas diante do Senhor. É Ele ali que instrui a nossa vida a não pecar. Mas nós somos falhos. Nós somos falhos. Só não te cortando, é interessante, né, que você falou das pessoas que não... A pergunta foi sobre os que não vão participar da salvação. É interessante que eles estão a passo de uma escolha, né? Sim, mesmo eles sendo pessoas que não vão participar pelas suas escolhas, eles estão a passo de um arrependimento, confessar Jesus e alcançar a salvação. Só que é aquela, né? Às vezes a renúncia que nós fazemos e a fé que nós processamos e acreditamos, para muitos é loucura. É loucura. Paulo mesmo fala que o evangelho para muitos é loucura. Não consegue, né? Exemplo de Paulo, que Paulo conhecia pouco fundamento como que chegava ao nível da salvação. Paulo conhecia um pouco do que ele estava a par, quando os cristãos em Roma estavam ali detalhando, pregando o evangelho de Cristo em Roma, e Paulo conhecia um pouco do evangelho da salvação, mas ele teve as escolhas dele. Ou ele se achou de se julgar ao sujo, a se sujar mais, né, pastor? Ao se limpar. A vida hoje espiritual tem as decisões. As suas escolhas levam para onde você quer. Então, sobre a respeito que todos podem se salvar, tem suas escolhas de hoje. Eu não posso salvar o Diácono Saulo, o pastor não pode me salvar, eu não posso salvar o pastor. São escolhas individuais, né, Diácono Saulo? Hoje, quem não está nos ouvindo também tem as suas escolhas. Eles têm as escolhas para que lado quer ir. Para o lado do mal ou para o lado do bem. A Bíblia diz que só há dois caminhos, né? O plano da salvação e o plano da redenção, da condenação eterna. Então, eu creio que Jesus ainda tem uma porta aberta nesta noite para quem está nos ouvindo se render nos pés do Senhor nesta noite, pastor, e aceitar o Senhor como suficiente Salvador da vida e saber que Ele fez o melhor plano para o Senhor nesta noite e aceitar o Senhor como suficiente Salvador da vida. Pastor, se alguma pessoa morrer sem Jesus, ela terá oportunidade de ser salva de novo? Se uma pessoa morrer hoje sem Jesus, ela terá oportunidade de ser salva de novo? Ser salva de novo? É. Se ela não aceitou Jesus? Essa pergunta de novo. Se alguma pessoa morrer sem Jesus, ela terá a chance de se salvar de novo? Já ouvindo pregar sobre Jesus? Sim. Não tem como, não. Sabe por quê? Não vai ter que responder, não vou te atrapalhar. Não. Não perdi ajuda do então. Se a pessoa... Porque ela a partir do momento, e olha que eu vou falar pra você, cara, por mais que eu vejo tanta coisa nessa nação nossa, e me entristece o coração, a gente temos aí o livre-arbítrio de pregar, tanto em praça, como já vi muitos irmãos, principalmente da Deus Amor aí, pregando dentro de ônibus, trem, metrô. O nosso país é um país muito aberto para a questão da salvação. E hoje em dia, no nosso país, eu posso cravar que com toda a fé, que eu falei que a fé nós não pode colocar em debate, mas que aqui no país, no nosso país, não aceita Jesus quem não quer. É verdade. Desculpa. Não aceita, porque palavra, um país tão abençoado como o nosso, que a gente pode pregar, nós era para ser o país mais avivado do mundo. Sim. Mais avivado do mundo. Eu ainda acredito que Deus, além de sacudir esse mundo, vai sacudir essa nação, que tantos os filhos pródigos hoje que estão no caminho da perdição,
como aqueles que ainda não confessaram, não aceitaram Jesus, vão se achegar a Deus antes desse arrebatamento ainda. Glória a Deus. Eu tenho essa fé. Eu Que creio. Deus ainda vai sacudir essa nação. Mas não tem como a pessoa morrer, ter negado a graça todo esse tempo e ela alcançar a salvação. Aí a gente já entra naquela passagem das 10 virgens, né? Mateus 25. Mateus 25. Então, Senhor, abre-nos a porta. Então, olha, você teve toda a oportunidade. Só que agora é o momento que a porta está fechada. Então, se você está ouvindo falar de Jesus, você não aceitou Jesus, eu já tive experiência de pessoa aceitar Jesus, eu vivi essa experiência. Né? Pessoa internada no hospital, na época eu dirigia uma célula na cidade de Mauá, e eu fui, eu sou católico, não mudo de religião. Eu falei para a pessoa, olha, eu não estou aqui para poder te apresentar uma religião, mas sim a salvação que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Só que a pessoa deixou para aceitar Jesus no último momento da sua vida, no hospital. Aí fomos lá no hospital, fizemos uma visita, oramos, ali fizemos o apelo, ele aceitou Jesus naquele último momento, e ainda Deus deu tão misericordioso que nós fizemos ali um improviso, batizamos a pessoa participou da Santa Ceia, quando foi no outro dia a pessoa veio a óbito. Então, muitas vezes a pessoa deixa no último momento. E se Deus não permitir, e se esse último momento, no último minuto, não chegar para a sua vida. Verdade. Então, é necessário aproveitar o momento chamado agora, o dia chamado hoje, para que você possa aceitar Jesus e obter a sua salvação. O testemunho que você falou, eu recentemente, eu trabalho no hospital, segurança do hospital, eu estava conversando com o pessoal da capelania, o pessoal falou que em uma semana a pessoa aceitou Jesus, ela foi batizado, né? Como não tinha como deitar no tanque e tudo, fizeram o batismo mesmo com a caneca, aspersão, a pessoa tomou a ceia e morreu. Mas só que ela se arrependeu e ela confessou Cristo. Na verdade, eu tenho 2 testemunhos semelhantes. Eu vivi essa experiência, né? Assim como o pastor Gilvan já viveu alguma experiência, Eu sou menor aqui. O pastor Jorge, que está ali do outro lado, também já teve essa experiência. O pastor Jorge é um testemunho vivo. Um testemunho vivo. E eu tive a oportunidade, né? E tem até um irmão que hoje a gente não está andando juntos, mas a gente ainda tem contato. Ele pôde viver o segundo testemunho junto comigo. Glória a Deus. Irmãos, só dar um toque aqui, pastor. O pessoal está perguntando por que não consegue deixar nos comentários. A pessoa tem que se inscrever para poder falar, né? Digitar aí nos comentários, não é isso, pastor Jorge? Se inscreva no canal. Pelo Facebook eles conseguem. No Facebook também. No YouTube eles têm. Mas tem um WhatsApp Tem que se lá. inscrever. Só vocês deixam um comentário no WhatsApp. Isso, tem o WhatsApp também do pastor Jorge, que é o 9, operadora 11, né? Isso. 99187-4220, tá bom? 99187-4220 é o WhatsApp aqui da rádio, para que você possa também participar da sua opinião e a sua sugestão. meu Deus. Deixa eu interromper aqui, Gilvan, a respeito da questão que você estava falando da salvação, se tem pessoas que morreu e vão ser salvos, você acredita em alguma tese, você tem alguma doutrina bíblica para expor para a gente aí? Sobre uma pessoa se morrer, Se morreu sem aceitar Jesus e foi salva? No YouTube tem comentário. Hein? No YouTube. ó, Porque foi a pergunta que você fez, né? sim, Você acredita ou você tem alguma base, alguma... eu acredito assim, ó. Jesus não é a Bíblia diz que Jesus não é homem que minta, né? Então toda palavra divina, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Você vai entender o que eu estou te falando. Então eu acredito assim, ó. Jesus dá oportunidade, livre-arbítrio para todos nós, né, pastor? Todos nós. Como é que você vai pedir uma coisa para o seu pai se você deixou ele de lado? Se você largou o que ele te mandou? Lembra quando Deus entregou as 10 tábuas para Moisés no monte?
e disse assim, olha, aqui estão os meus mandamentos, o meu caminho. Vocês têm livre-arbítrio para você andar para frente e adquirir aquela terra que vocês têm à frente de vocês, mas aí depende de vocês. Depende de ocasiões que, se vocês querem, Jesus ele não obriga ninguém à salvação. Jesus não obriga a ninguém. Ele só abre caminho de uma porta, né, pastor, para que o melhor da sua vida possa vir. Então eu acredito assim, ó, as pessoas que morreram sem Cristo, ela não vai ter salvação. As que morrerem em Cristo têm salvação. Agora, as pessoas já ouviram de Cristo, já ouviram falar, mas preferem o outro lado humano do coração de pedra, em vez do coração carne, né, pastor? Para se render aos pés do Senhor. Então, a salvação ela é dada de graça, gratuita para todos nós. Mas como Jesus disse, nem todos querem se salvar. Por que Jesus falou isso? Jesus disse isso daí porque nem todos vão estar aptos a receber aquilo que ele deu de gratuidade à vida da gente. Sim. Então eu não creio, eu assim, por conhecimento, eu não creio que uma vida que morreu, ela não vai ter outra oportunidade. A oportunidade dela agora. Mas vai ter o arrebatamento, né, pastor? Vai ter a segunda vinda, vai ter a segunda arrebatamento sobre a tribulação. Mas aquilo dali, eu penso que aquilo já é um julgamento das almas que morreram sem Cristo. Porque as que morreram com Cristo já receberam o galardão de Deus. Eu sei que é um exemplo que a decisão de uma alma, Paulo, quando ele estava já entregando a sua vida à morte, ele disse, olha, a coroa está com ele. Quem vai dar a sentença da minha vida, da salvação, é Cristo. Mas eu acredito que as portas hoje que o Senhor abre é para a gente chegar mais ao destino da salvação, chegar mais perto de Cristo, para que chegar naquele grande dia, né, pastor? A gente não possa falar assim, olha, eu não tive a oportunidade, eu não vi a porta aberta. Mencionando, voltando mais um pouquinho, como o pastor falou, aquelas da virgem, elas tinham oportunidade. Sim. Aonde que está na Bíblia falando que aquelas mulheres foram salvas, pastor? Eu não conheço. Eu sou sincero. É simples louco você fala, né? Sim. Que ele fala, apartava de mim que eu não te conheço. Então. E as 5 prudentes. Eu não conheço. Você conhece, pastor Jorge? Aonde está na Bíblia falando que aquelas 5 loucas foram salvas? Não sei, se puxar aí no Google algum estudo aí, você vai saber se elas foram salvas ou não. Enfatiza e deixa eu falar mais perto desse microfone. Como diz o texto aqui, Lucas 16, 28. Olha que texto lindo. Pois tenho 5 irmãos. Isso, aquele camarada que morreu sem ser salvo, foi pro reino, lá encontrou com Lázaro, o mendigo, tá no seio do Senhor. Então, olha lá. Ele falou, pois tenho 5 irmãos para que eles dêem testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Morreu sem salvação. Morreu sem salvação, tormento eterno. Ele estava morto. O interessante, que é o meu pensamento, é a linha de pensamento que o pastor Jorge trouxe aqui. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim, ó, tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vás, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a Bíblia está dizendo, que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para nós não ficar numa linha de julgamento da salvação, né? Então a Bíblia está dizendo que no sepulcro não há obra.
A partir do momento que a gente aqui tombou nessa terra, a gente vai pro pó da terra, segue-se o juízo. O espírito vai ser entregue à mão de Deus e a alma vai ser para ser julgada. Ou para salvação eterna, ou para ressuscitar e encontrar o Senhor. A resposta de Abraão está no ar. Sim. Então, voltando aqui, eu não acredito, Diácono Saulo, que vai existir salvação após a morte. Porque nós temos oportunidade hoje de adquirir a salvação. Hoje nós temos oportunidade de querer ou não. Quer viver numa vida errada? Viva. Só que um dia o Senhor vai falar, olha, aparta de mim que eu não te conheço. É fácil. Naquele grande dia do julgamento, todos nós vamos ser julgados. Mortos, vivos vão ser julgados. Mas naquele dia não vai ter ninguém. Lógico, é óbvio que naquele dia alguém vai falar. Como? Eu não tive a oportunidade. Teve a oportunidade. Sim. Então, após a morte, segue o quê? O juízo final da salvação ou da condenação eterna. Louvado seja Deus. Pode mandar as mensagens aí, irmãos, vocês que estão acompanhando. Tem 3 pastores aqui. Mandar paz para minha esposa, a Cíntia, que está acompanhando, né? Deus abençoe. Também a minha sogra, Maria. Olha, Eu vou mandar, irmão. Até brinquei com a minha sogra também, quando eu tava vindo, a minha esposa tá na casa da minha sogra. Eu falei, eu vou falar do sei lá, hein? Pra ver se Deus te dá alguma sacudida. eu nem sei se Mandar uma paz pra minha esposa e pro meu filho, que do outro podcast que eu fiz, eu não falei dele, ele ficou doido. Deus abençoe vocês. Eu nem sei se minha sogra está ouvindo, mas manda um abraço para ela, pro Casca de Balo Joaí lá. Agora é a guerra do deserto. Cuidado, Joaí. Vamos se afirmar com Jesus aí para poder ser salvo. Diácono Saulo, a salvação é a libertação do pecado e de suas consequências? Isso. Faz de novo a pergunta. A salvação é a libertação do pecado e de suas consequências? Salvação não é libertação, não. A libertação, cara, nós já falamos mais ou menos aqui aquilo que assim a Bíblia nos traz como salvação é a renúncia, a libertação é a renúncia e a gente aceitar Cristo, né? A gente falamos aqui, Evangelho segundo escreveu São João 8,32, conhecereis a verdade, que é Cristo, e a verdade vos libertará. Só que, tipo assim, eu vou falar por mim mesmo, para não soar como um julgamento. Eu estava dentro da igreja, estava bem e, infelizmente, eu tive uma experiência de viver como filho pródigo, né? E nesse período, eu tinha ciência que se eu morresse, a minha salvação, eu tinha perdido ali. Então, que para mim alcançar e viver esse plano de novo, de salvação, me enxertar novamente na videira verdadeira, que é Cristo, eu tive que renunciar a todo mundo, renunciar à carne, passar até mesmo por um tratamento espiritual entre eu e o Espírito Santo, porque a partir do momento que você cai, para você voltar a ele, parece que fica uma barreira. E se você não rompe aquilo ali com a sua fé, parece que você não alcança aquele que nós dizemos, aquele renovo espiritual, né? Então, tipo assim, a salvação é uma coisa, agora libertação é outra. São algo totalmente, acredito eu, que distinta uma da outra. Porque a salvação, cara, quer ver? Eu vou te trazer uma alusão à Bíblia da salvação. Glória a Deus. Nós estamos usando o João Ferreira de Almeida, eu vou continuar aqui. Efésios capítulo 2. Vou ser bem rápido aqui para não. Aqui, o Jonathan está concordando com você, Saulo. O Jonathan é um amigo de trabalho, esse menino é uma bênção de Deus. Efésios capítulo 2. E a partir do versículo 8, para a gente entender o que é salvação, Paulo vai dizer na carta aos Efésios, diz assim, a partir do versículo de número 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então a salvação é um dom dado por Deus, que a gente alcançamos como pela fé, confessando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Agora a libertação é
a gente renunciar à nossa carne todo dia, renunciar aos prazeres desse mundo, meditar na palavra, porque é ela que liberta. Salomão, que é... Acredito que até nos tempos de hoje, se ele estivesse entre nós, seria o homem mais sábio da face da terra. Ele vai dizer no capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 13 e 14, que o fim de todo homem ainda é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque Deus vai trazer de juízo toda obra, quer seja boa, quer seja mal. Então, tipo assim, a salvação ela é um dom, e a libertação é algo que você tem que buscar, na verdade, desejar, né? Porque eu mesmo, quando aí saí da igreja, fui me envolver com drogas, eu tive que me tratar, irmão. Eu tive que escolher, dar um primeiro passo e escolher me tratar, porque tinha dias aí que se eu não bebesse, eu acho que eu surtava. E graças a Deus, aí eu acho que 4 a 5 anos aí, voltando pro evangelho, eu vou falar pra você, cara, não tem caminho melhor do que servir a Deus e deixar aí que o Espírito Santo trabalhe sobre a nossa vida, porque é Ele quem nos dá graças todos os dias. E a libertação, ela vem de conhecer a Cristo através da palavra. Glória a Deus. Isso é o que eu acredito. Se o pastor tiver alguma... Eu tô no meio de 3 pastores aqui, tá difícil pra mim, irmão. A libertação, na verdade, acaba sendo... tem um processo, né? Então, no nosso tema aqui é a salvação. Então, salvação é o dom, como já foi falado. Agora, a libertação, como eu já citei, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Antigamente tinha uma brincadeira. O que vai te libertar? É a verdade? Não. Você tem que conhecer a verdade. Você conhecer. Então, se você não procurar conhecer a verdade, você jamais vai ter a libertação sobre a sua vida. Então, procure conhecer a verdade. Procure praticar também a verdade, né? Viver a verdade, que é a palavra de Deus. E que Deus vai te conceder a libertação. Glória a Deus, né? Eu não estou dando risada aqui, Sal. Um abraço aqui, ó, para minha princesa que tá me ouvindo. Um abraço aí para minha sogra. Pastor, o que acontece com o salvo se ele continuar nos caminhos do Senhor e nos mandamentos? Ser salvo. Ser salvo. Vai herdar o galardão, o que o Senhor Jesus já preparou, né? Verdade. Jesus disse assim, ó, santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim tu que me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico, e a mim mesmo, o 17 e 19. E por eles me santifico, e a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim de ser salvo. Coisa boa, né? É Deus. Louvado seja Deus. Então, eu creio que salvação, ela são as livres escolhas que nós hoje adquirimos, né, pastor? Sim. Hoje, cada um de nós, Saulo, tem uma escolha que escolhemos, eu digo por mim, o melhor caminho que eu tomei de rumo na minha vida. Melhor caminho que, em volta das provações que nós passamos, pastor, mas foi o melhor caminho que nós adquirimos para o Senhor. O que esse ouvinte, Saulo, ele acolhe, ele recebe a respeito dessa salvação? Sim, os ouvintes? Os ouvintes que estão nos ouvindo que não são evangélicos ainda. Conhecedor da palavra, mas ainda não aceitou o Senhor. O que eles estão recebendo agora nesse momento? Uma semente. Glória a Deus. E se eles escolherem regá-la, vai crescer, germinar. E com certeza, se eles deixarem escolher o caminho certo, vai ter os seus frutos, né? Glória a Deus. Legal. Tipo assim, é o que a gente fala, né? As pessoas que estão nos ouvindo vão falar 4 que não processam a mesma fé que nós, não são protestantes, né? Da fé evangélica, do cristianismo, vai falar, tá lá 4 loucos, achando que sabe alguma coisa, mas porque eles não vivem o que a gente vive, não crê do jeito que a gente crê e não escolheu estar aqui nesse momento falar de Deus como a gente está falando. Sim. Porque eu não sei os irmãos, mas pra mim, a gente tá aqui, eu tô sentindo Deus nesse momento. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Então eles não sabem
e nunca sentiram e não estão envolvidos nessa graça que a gente estamos na vida e nesse momento aqui. Verdade. Porque se eles escolheram mesmo, porque na vida, eu costumei dizer, nós estávamos na clínica de recuperação, eu trouxe uma mensagem e eu falei assim, na vida, tudo é escolha. Sim. Se você escolher ser ruim, você vai ser ruim. Se escolher ser um mau filho, você vai escolher ser um mau filho. E se você querer escolher ser um crente salvo, aceita Jesus. E nós aqui estamos como simplesmente um semeador da palavra de Deus, lançando a semente, e com certeza que esse propósito aqui de fazer esse podcast, falar da salvação, não foi em vão. Com certeza em algum lugar essa semente vai cair. E tenho certeza eu que vai cair numa terra fértil. Glória a Deus. Que esse propósito do Jorge abrir aí a casa dele, a rádio dele, isso não foi em vão. Eu tenho certeza que em uma terra fértil essa semente vai cair. E ela vai dar seu fruto. Glória a Deus. Eu estava em casa, o Senhor falou no meu coração assim, pastor. Falou assim, olha, eu vou lá ouvir vocês. O Senhor falou para mim, quando eu estava saindo de casa, o Senhor falou para mim assim, olha, eu vou estar lá também ouvindo vocês. Né? Então, é confirmação, né, Saulo? O Senhor falou para mim lá em casa. Quando eu fui abordar esse tema sobre salvação, não foi por mim. Eu falei, Senhor, coloca alguém que possa estar ali falando do Senhor sobre salvação. Nós somos pequenos aqui, mas o Senhor se faz grande em nosso meio para resgatar uma vida, né, Diácono Saulo, que está nos ouvindo, uma vida que hoje é conhecedor da palavra, mas não conhece o que é salvação realmente, né? Então, quando o Senhor colocou esse tema no meu coração, salvação, eu falei, vou falar com meus irmãos da igreja para ver se a gente vai lá e dá continuidade à obra do Senhor, né? Então, eu creio que através desse podcast, o Senhor pode resgatar almas que estão presas, almas que estão aprisionadas, almas que possam chegar aos pés do Senhor e conhecer realmente o Cristo que a gente serve, né? Louvado seja Deus. Diácono Saulo, as heresias de hoje têm poder para destruir a salvação do salvo? É assim, para destruir a nossa salvação hoje, é nós mesmos, com as nossas escolhas. Porque a gente falou uns tantos aqui, né, do Mateus 25, as 5 loucas e as 5 prudentes. Se você for ver as 5 loucas, elas são crentes que estão dentro da igreja, sim, mas não estão em contato direto com a videira verdadeira. Elas estão dentro da igreja, mas estão vivendo seus próprios princípios, seus próprios valores, e escolhendo elas viver as suas próprias vidas do jeito que ela quer. Quando Cristo morre por nós na cruz, dá a entender no texto que a gente era escravo do pecado, sim, e do nosso adversário, que é o adversário de Deus, né? Satanás, Lúcifer, anjo caído. E se você for ver, quando Cristo morre por nós na cruz, o texto até de Isaías está dizendo praticamente que ele nos comprou com preço de sangue, vertido na cruz do Calvário. Então, a partir do momento que eu fui comprado, eu tenho que viver as características do meu dono. O que o meu dono ordenar para mim é o que eu tenho que viver para minha vida. E não viver como uma ovelha desgarrada de um pasto, sem pastor, da maneira que quer, do jeito que quer, sem renúncia, sem princípios, sem valores. Então, tipo assim, hoje nós temos aí, infelizmente, né, até mesmo dentro do nosso meio evangélico cristão, por causa do mercado gospel, algo que me entristece muito, muitas heresias. Sim. Só que, tipo assim, é bíblico. Se você for olhar em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 4, diz que muitos falsos profetas, muitos anticristos se levantariam nos últimos dias. Eu acho que é a 2 de Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, vai falar daqueles que fizerem comércio com a minha palavra. Sim. E tudo isso está acontecendo nos últimos dias da igreja na face da terra. E, infelizmente, vai ter muitas outras heresias que no nosso meio, ainda evangélico, vai se levantar. Mas isso é para querer nos atrapalhar, querer atrapalhar a seta do inimigo, nosso adversário, para querer atrapalhar o plano divino da salvação. Mas o crente verdadeiro, que faz parte das 5 prudentes, que vive o evangelho de renúncia, o evangelho de fé, mesmo que sabe que é pecador, falho, que erra, mas está todo dia ali de manhã, ou de tarde, ou de noite, confessando a Deus as suas culpas, os seus pecados, esse daí não tem heresia, não tem inimigo, não tem adversário que vai atrapalhar a salvação dele. Pastor?
Você acha, pastor, que as heresias atrapalham hoje o cristão? Bom, aquele que verdadeiramente está firmado na rocha, está ligado na videira verdadeira, nada pode atrapalhar. Se a pessoa verdadeiramente estiver ligado, né? Estiver alicerçado, estruturado. Então, se a pessoa se deixar levar pelas heresias, não, vou abrir meu coração, vou me envolver com isso. Então, se a pessoa quiser se envolver, não tiver estruturada, alicerçada, aí a pessoa pode dar aquela balanceada. Mas, como diz a palavra, se verdadeiramente estiver ligada no Senhor, não tem nada que possa abalar essa pessoa. Aí, só para fazer uma polêmica, né? Se nós formos olhar hoje, porque nós temos aí de referência grandes nomes do Evangelho, a característica que grandes pessoas são ligadas à maçonaria e algumas outras seitas e heresias por aí, né? Mas isso tudo tá na Bíblia, né? Sim. Estão lá no meio de nós, mas não faz parte de nós. Infelizmente, acredito eu que muitos. Infelizmente, irmãos, isso daqui é algo que a gente vê tanto na mídia secular. Sim. Muitos estão no nosso meio porque o mercado gospel hoje dá muito recurso. E isso tudo está na Bíblia. Se o apóstolo Pedro falou que no nosso meio ia ter comerciantes da fé, então está querendo dizer que no nosso meio tem gente aí que não está aqui pela salvação, não está aqui para ganhar almas para o reino do Senhor, mas está aqui pelo comércio. Está pelo comércio. Deus. Lucros. Na verdade, são os estelionatários da fé, né? A gente costuma dizer. Eu creio assim, né, irmão, que crente firmado, ele não cai. A Bíblia diz que se ele cair, o Senhor levanta ele. Provérbios, o justo pode cair 7 vezes. Mas ele só levanta se estiver firmado, como foi falado nessa noite, né? Se ele estiver firmado na palavra, se ele estiver firmado já nos mandamentos do Senhor, ali firmado na rocha que é Cristo. Jesus disse, Pedro, você é a pedra da esquina angular. Jesus disse para Pedro. Mas pode ver que Pedro, ele desviou de ser pedra. Ele foi para outro caminho. Ele chegou e negou Jesus Cristo também. Mas aqueles que estão firmados, nem todos apóstolos se desviaram da palavra do Senhor e firmaram nos pés do Senhor. Né? Se a gente for meditar, Sr. Jorge, na Bíblia, estudar, você vai ver que nem todo Saulo ficou ali firmado realmente naquilo que Jesus deu para eles. Né? Vem uma história que quando eles foram expulsar um demônio e não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus foi ali e repreenderam ele. Por quê? Porque eles não estavam firmados naquilo que Cristo estava falando. Não estavam preparados. Entendeu? Então hoje, se a gente não estiver preparado, as heresias vão tomar conta do nosso coração. As heresias vão tomar conta da nossa mente. E a Bíblia diz que a gente tem que olhar somente para Cristo, porque senão os nossos olhos, Saulo, eles entram, o nosso pensamento, o nosso coração se afirma nessas heresias. E aí o crente que não está firmado, pastor, ele acaba se elevando por isso, que realmente, na verdade, não faz parte do que Cristo quer de salvação. Eu não sei, meu pensamento é esse, né, pastor? Se a gente não tiver ali firmado no Senhor, certamente as heresias, é lógico que elas fazem parte do dia a dia para ter conhecimento na nossa vida. Mas isso não afeta o crente, né, Jefferson? Isso não afeta aquele que está firmado no Senhor, aquele que todo dia está ali pedindo misericórdia para o Senhor. Senhor, abre meus olhos. Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Certamente esse não se perde. Uma vez salvo, pastor, sempre salvo? São perguntas essas aqui de pessoas assim, ó. Eu vou levar para o lado do calvinismo agora. Entendeu? Isso é teoria de João Calvino. Essas perguntas assim, ó, são perguntas de internautas que fazem vai entrar em contraditório com os nossos amigos da Batista. Aí acaba entrando, uma vez
salvo, sempre salvo. Não, a pessoa, foi aquilo que eu falei anteriormente, né? Então a pessoa tem que o quê? Procurar se alicerçar, se estruturar cada vez mais. Para quê? Para que a pessoa não venha perder a sua salvação. Sim. Então, por exemplo, se a pessoa, vamos usar aqui a vida do diácono Saulo, uma certa vez ele desviou, se afastou da presença do Senhor. Sim. E se de repente, naquele momento que ele estava afastado, acontece o arrebatamento da igreja? Já era. Não, se acontecer o arrebatamento da igreja e eu estiver vivo, ainda tenho uma esperança de não receber a marca e gozar da salvação. Mas caso ao contrário, se eu morresse, uma vez que eu já conheci e neguei a graça, meu irmão, porque é tipo assim, ó, a pessoa que desvia, além do... Desculpa, pastor, desculpa, pastor, atrapalhar sua linha de raciocínio, mas a pessoa que desvia, além do filho pródigo, se você for ver, dá igual a participação dos zelotes, e estavam ali os zelotes, os sacerdotes e os fariseus, quando trouxeram Jesus Cristo e Barrabás. O povo ali, para desviar da graça, em vez de escolher a graça, escolheu Barrabás, um homicida, ladrão, agitador político, que só trazia terror ali para o povo naquele momento, em vez de escolher Jesus. Quem está aí, né, indo por esse caminho de abandonar a salvação assim, ele está escolhendo Barrabás, está escolhendo o mundo, está escolhendo tudo aquilo que não presta. Então essa pessoa, se ela morrer sem graça, não tem como ela ser salva, porque aí eu vou acreditar na predestinação. Aí tudo que nós estamos falando sem salvação aqui, não vai ter que voltar do zero e começar a recapitular tudo de novo. É verdade. Glória a Deus. O que é arrependimento, Saulo? Cara, boa pergunta, hein, meu irmão? O que é arrependimento? Arrependimento. É um ato. Traz você, para quem está ouvindo. É um ato de reconhecer o seu erro, mas de todo o coração. E confessá-lo. Né? Eu penso assim, não basta somente reconhecer o erro, mas tem que deixar o erro, praticar o erro. Sim. Ou seja, renunciar. Sim. Davi estava tão cego, se você for ver no Salmo 51, Natan vai até o palácio, conta ali uma parábola, né? Quando fala que ele tinha tomado, um homem rico tinha tomado a ovelha de um servo que só tinha uma, matou e comeu. Aí o Davi falou, esse cara é digno de morte. O profeta Natan pegou ele no seu próprio entendimento e falou, sim, Davi, esse homem é você. Você matou a mulher de Urias e ainda deitou com ela. Além de você ter sangue em suas mãos, você está em adultério. Davi estava tão cego que a Bíblia dá a entender que Davi se lança ao chão, rasga sua veste e vai citar o Salmo 51 a partir do verso 10, vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova meu espírito reto. Não lança-me fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito voluntário. Então, dizia para assim, arrependimento mesmo, genuíno e verdadeiro, é eu reconhecer que eu estou errado e me renunciar à minha carne e ainda pedir perdão. Né? Há muito tempo atrás, mas muito tempo mesmo, todas as pessoas do planeta eram malvadas. Todas com o coração sujo, rancoroso. Guerras, batalhas, disputas, brigas. Não havia ninguém bom, a não ser por este homem, Noé. Oi, pessoal. Este é Noé. Esta é a casa dele e a sua família, sua esposa. Olá! Estão servidos? Estou preparando um cozido de carneiro. E esses seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem? Sem o quê? Como é que é? Café? Já tá na hora do café? É bom lembrar que naquela época os nomes eram diferentes. Próximo!
Qual é o nome da criança? Nabucodonosor. Deixe eu registrar aqui. Nabucodonosor. Próximo. Qual o nome da criança? Ora pro nobis. Ora pro nobis. Próximo. Qual o nome da criança? Leandro. Leandro? Que nome esquisito! Nem vamos dizer como se chamavam as esposas deles. Noé e sua família eram as únicas pessoas boas no mundo. Um dia, Noé estava trabalhando e Deus falou com ele. Noé, as pessoas do mundo me deixam triste. Todos são cruéis, malvados. Por isso, quero que você construa uma arca. Uma arca? Tipo, um baú do tesouro? Não, Noé. Uma arca como um barco. Coloque nela um casal de cada espécie de animal. Entre nela você e sua família, pois farei chover 40 dias e 40 noites sobre a terra, e cobrirei a terra de água, e assim toda a maldade vai embora. Chover? O que é isso? Pois é, até aquele momento nunca havia chovido na terra. Ninguém havia visto cair água do céu. Aliás, sabia que mesmo hoje em dia, em alguns lugares, quase nunca chove? Eu devia ter aberto o meu negócio em outro lugar. Noé começou então a construção da arca. Ele, sua mulher, seus filhos e suas noras trabalharam duro por muito tempo. Jafé, passa o martelo para mim. Passa devagar, rapaz. Se você ia descer para buscar mesmo, por que mandou jogar? Vou aproveitar que eu tô aqui embaixo mesmo e pegar mais betume. O quê? Betume, aquele piche que a gente tá usando para vedar a arca, lembra? As instruções dizem para betumar tudo. Olha, tô chegando com mais madeira. É madeira de golfer? Golfe? Agora jogar golfe, mas estamos trabalhando. Gopher é o tipo de madeira que temos que usar para fazer a arca. Segundo a nota fiscal, deixa eu ver, ó, tá dizendo aqui que é sim. Vou lá fazer a janela. Filho, eu acho que isso não foi inventado ainda. Licença poética, pai. Ei, Noé! Não é melhor fazer esse barco aí perto da água, não? Acho que ele tá fazendo um barco voador. Ele acha que vai cair água do céu. Seria prático para lavar a roupa, né? Finalmente, mesmo com toda a gozação e zombaria do povo ao redor, a arca estava pronta.
mais de 130 metros de comprimento, 23 metros de largura, mais de 13 metros de altura. É como se fosse um prédio de 43 andares, só que deitado. Filhos, agora quero que me ajudem a recolher um casal de cada espécie de animal. Não, Jafé, animais vivos. Não um frango assado e uma canja de galinha. Calma, pai. Esse aqui é só um lanchinho. Sim. Como eu faço para saber se a minhoca é menino ou menina? Sei lá. Pergunta com jeitinho. Poxa, Sam, demora tanto só pra trazer 2 passarinhos. Todos os animais são importantes para o Senhor. E esses aqui em especial são mais leves também. E assim, um casal de cada espécie de animal entrou na arca. Jafé, o que eu lhe falei sobre frango assado e caldo de galinha? Calma, pai. Esse aqui é só um lanchinho. Assim que o último dos animais entrou na arca, entraram também Noé e a sua família. E então um anjo apareceu para fechar a porta da arca. Noé, Noé, Noé aqui, Noé ali. Deixa eu ver o endereço. Deve ser por aqui. Poxa, não vejo a hora de inventarem o GPS. Aqui, achei. Não teria sido mais prático colocarem a trinca pelo lado de dentro? E assim que o anjo foi embora, nada aconteceu. Ei, Noé, tá confortável aí dentro? Fala a verdade, você tá aí pra se proteger do calor, né não? Lá dentro, todos fechados, só se já tivessem inventado o ar-condicionado. Todos aqueles bichos, eu acho que vai rolar é um churrascão. Pô, Noé, nem convida a gente! Pai, não deveria estar chovendo? Vai começar a chover daqui a 7 dias. Eu devia ter trazido um lanchinho mais reforçado. E assim por 7 dias, Noé, sua família e os animais esperaram, enquanto o povo não se cansava de rir pelo lado de fora. Ei, Noé, um passarinho fez cocô em mim. Isso conta como chuva? Vai ver que ele espera uma revoada de passarinhos com dor de barriga nos atacando. Mas então, no 7º dia... Noé, a previsão do tempo para os próximos dias é de muito sol. Ei, alguém cuspiu em você. Eu acho que não. Pai, acho que está chovendo. Sabe, filho, a ideia era essa mesma. Noé, tá chovendo aqui! Vem, vamos fazer um negócio desse pra gente também. Ai, essa chuva vai estragar meu penteado.
Não sei não. Algo nesse projeto me incomoda. Você sempre foi um péssimo construtor. Seria melhor se a gente tivesse inventado um guarda-chuva. Então, como o pastor Jorge falou, se consagrando, se consagre cada vez mais, vestir, né? Ore, busque ao Senhor e com certeza você vai ter a certeza da sua salvação. Glória a Deus. Só que o pessoal da igreja tá ouvindo lá, todo mundo salvo. Acredito que sim. O pastor tá puxando a orelha aqui, hein? Aleluia. Dos que não tá indo, hein, pra igreja, hein? Olha aí. Precisa ir, viu? Precisa ir pra igreja. Louvado seja Deus, né? Deus é fiel. Sal, e a sua opinião para aumentar a salvação de um crente hoje? Fé. Fé? Fé. Glória a Tendo fé em Deus. Jesus Cristo, tendo fé que ele morreu por você na cruz, tendo fé que ele verteu todo o sangue dele na cruz para te redimir e remir de todos os pecados. E não tem outro caminho a não ser Jesus para a salvação. Eu tenho certeza plena que ele morreu por mim na cruz. Essa é a certeza que, é isso que me leva à certeza da minha salvação. E é a fé que eu alimento todos os dias. Eu sei quem morreu por mim na cruz. Ah, pode me criticar, pode tirar a pedra. Quem morreu por mim na cruz foi Jesus. Verdade. Morreu por mim na cruz foi Jesus. Então, se eu alimentar essa fé e crer que ele é o único caminho, que eu não preciso de uma imagem dele pregada no tabuleiro, nem deitado dentro de um sepulcro, pode ter certeza que você vai estar aí com o nome escrito no livro da vida, você vai fazer parte de um fenômeno chamado arrebatamento. E serve até para nós na morte, né? Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, o Senhor virá no céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficamos vivos seremos todos juntos, unidos ali, em uma só fé, todos arrebatados, seremos levados, acredito eu, Glória a Deus, pelo Espírito Santo até o encontro com Jesus nos ares. E ali cabe-se aquilo que Paulo fala, né, que lá no céu tem tanta coisa que é o homem aqui terreno não foi lícito revelar, né? Aí vai vir as maravilhas, a grandeza de Deus. vai ser uma alegria tão grande, né, pastor? Às vezes eu fico em casa, cara, assim, eu paro pra pensar assim, eu falo, meu Deus do céu, imagina quando chega lá. Às vezes nós brincamos, né? Quando chegar lá eu vou pegar Adão, que Adão foi lá comer do fruto, deu um ouvido pra Eva. Rapaz, mas quando chegar lá vai ser tanta maravilha que você nem vai lembrar de Adão. O corpo glorioso, a Bíblia diz que no céu vai ser tanto gosto, tanta alegria, que lá não terá tristeza, nem pranto, nem dor, nem ranger de dente, é só maravilha. Aí entra naquela parte onde Paulo fala que vai ter as surpresas, né? Que nós, o homem natural, ele não pode se revelar. Acredito que cada um vai ter a sua função na escala de adoração e algumas coisas a mais que Deus vai colocar pra gente. Glória a Deus. Quem for participar dessa salvação, a alegria não vai ter fim, né, pastor? A tristeza não vai achar lugar para a alegria que vai ter na vida pessoal da pessoa. Espiritual, né? Louvado seja Deus. Pastor, as teologias de hoje ajudam nas nossa salvação? Na verdade, a teologia, no meu modo de pensar, no meu modo de... no meu modo. A teologia é tão somente para nós conhecer, estudar a palavra, ter o conhecimento. Agora, a salvação é algo que nós temos que lutar permanentemente. Estarmos buscando, se alimentando da palavra. E a teologia é tão somente para que nós venhamos ter um conhecimento maior. Sim. Agora, a salvação, nós temos que estar afirmado, alicerçado com Jesus. Aperfeiçoamento, né? Aperfeiçoar isso. Aperfeiçoar. Aperfeiçoar nosso conhecimento. Conhecimento. Louvado seja Porque Deus. O próprio Paulo falou, né, que a letra, ela
mata, mas o Espírito nos traz vida, vivifica. Traz vida. E vida com abundância. Quero mandar um abraço ele fala isso, você sabe? para as minhas cunhadas que tá ali, tá nos ouvindo também, pastor. Eu vou fazer essa pergunta pro Gilvan. A Tainara, a Tamires e a Tamara tá nos ouvindo, pastor, também. Paz do Senhor Jesus, as irmãs. Sabe por... Pode falar. As irmãs, né? Tamara. As irmãs. Você sabe por que Paulo diz? Vamos falar para ele, porque aí nós vamos ter que entrar em contradição agora, pastor. Depois você não coloca de banco, não. Mas por que Paulo está dizendo que a letra mata e o espírito vivifica? Vocês sabem mesmo? A letra mata? É. A letra mata e o espírito vivifica? É. Ele quer tá dizer numa linha de pensamento. Sim. Há um sentido e uma interpretação disso. Ele quer dizer assim, que há uma só palavra que, se você estiver firmado na palavra verdadeira, certamente ela não vai sair de linha de pensamento seu. Mas se você sair de linha de pensamento, o Espírito ele vai ali e verifica a sua, como quer dizer, pastor, a sua, como que posso te responder? Não é carne, a sua linha de raciocínio, porque é como a Bíblia diz que a carne ela é fraca, mas o Espírito vivifica. Quer dizer assim, é o contrário. Se tua mente te condena, o teu Espírito não te condena. Se os teus pensamentos te faz relevar a lugares que não sejam celestiais, o teu Espírito vai te levar em lugares que é celestiais. Sabe por que eu falo isso? Porque João, quando estava... Eu não lembro, não lembro, pastor, me corrige, se foi na ilha de Pátimo que João viu o céu aberto. Foi isso, pastor? Eu não lembro. Quem? João. Na ilha de Pátimo, ele viu o céu aberto. Sim. O anjo apareceu para ele. Sim. Ele foi na ilha de Pátimo. E teve a revelação do... Então, os pensamentos dele estavam ligados aos pensamentos celestiais. Agora, se os pensamentos dele não estivessem ligados aos celestiais, certamente o espírito dele vivificava os pensamentos dele para ter conhecimento que os pensamentos dele são pensamentos celestiais. Eu passei, louvado seja Deus. Quando eu li esse texto, né, e a gente vive no tempo da ignorância, eu passei muito tempo da minha vida, até mesmo dentro do evangelho, criticando teologia. Até eu entender algumas algumas coisas bíblicas para mim ir fazer teologia. Quando Paulo está dizendo que a letra ela mata, Paulo está dizendo da lei. Ele tá apontando os teólogos da época, que eram os maiores homens pensantes, as maiores mentes pensantes da época, os fariseus. E tantamente acompanhava ele e criticava a sua obra, porque ele era um homem que defendia a lei, até mesmo a ponto de matar os cristãos da época. Então o que ele está dizendo? Que a lei, que a lei mosaica, ela mata. Porque a graça ela veio não tão somente para trazer a salvação, mas para complementar a lei de Moisés. Então o que ele está dizendo? A letra ela mata, mas o Espírito vivifica, porque que Cristo, além de trazer a graça, complementar a lei mosaica, ainda nos apresentou o Espírito Santo de Deus. O Espírito, ele vivifica em todas as críticas da nossa vida. Sim. Todas as críticas de pensamento, pastor, o Espírito do Senhor, ele vai ali vivifica para que as obras de Cristo... A oficina mecânica Adonai é específica. Você quer um exemplo que o Espírito vivifica na nossa vida? Jesus estava num tanque a mulher na Samaritana lá, em Samaria. A mulher chegou ao pastor Jorge e falou assim: olha, eu não posso estar contigo aqui porque a lei deles aqui é outra. Não são
Os costumes, né? Os costumes aqui da época são outros. Eu não posso chegar perto de você, não posso estar ao teu lado, porque as leis daqui são outras. Jesus conhecia a identidade dela no pessoal, no espiritual. Por que Jesus sabia? Porque o Espírito Santo de Deus vivificava dentro de Cristo e sabia a identidade dela por completo. Sim. Entendeu? É interessante que a mesma linhagem de pensamento, quando aquela mulher pega no ato de adultério, o texto dá a entender que ela está despida e ela está sendo arrastada, né? E Jesus Cristo, vendo uma grande multidão, ele vai até lá. A Bíblia diz que Jesus Cristo, vendo todo mundo gritando, mata, mata, mata. Sim. Ela é uma adúltera. A Bíblia diz que ele se ajoelha, começa a rabiscar, escrever na areia. E a Bíblia traz a nos entender que Jesus Cristo olha para aquela multidão, vê os corações deles perversos. Ali tinha muitos fariseus atacando, mas por quê? Eles eram adeptos da lei. Sim. E a lei, quando alguém cai no adultério, manda matar. Só que Jesus Cristo, usando a mesma lei para os condenados, fala: aquele que nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Como que não cometeu pecado? Eles já pensaram em matar uma pessoa. Sim. Se eles desejarem matar, já fingiram a lei que eles acreditam. Então, tipo assim, a letra, sem você ter um discernimento dela, porque toda lei ela tem uma exceção. Sim. Se você não tiver um discernimento correto da lei, você mesmo acaba morrendo. Você acaba entrando em contradição com o seu próprio ego e com o seu próprio conhecimento. Sim. E ele pegou os fariseus ali que ia apedrejar aquela mulher no contragolpe. Falou: como assim? A lei que manda matar essa mulher mesmo manda vocês não matar, porque a lei diz não matarás. Aí Jesus Cristo olha para eles e fala: aquele que nunca cometeu um pecado, eles falam: opa, eu estou desejando matar, eu estou pecando. Sim. Cada um atira sua pedra no chão e sai. Aí Jesus Cristo apresenta a salvação para ela, perdoados são os pecados, e dali ela sai. Agora, a gente, pastor, Jesus não conhecia a identidade daquela mulher? Jesus conhecia a identidade daquela mulher. Se fosse olhar hoje, Diácono Saulo, você acha que Jesus não via ela despida? Claro que via ela despida. Com certeza. Você acha que nos atos que ela estava fazendo, pastor Jorge, Jesus não via os atos que ela estava fazendo? Acho que via nos ocultos, pastor. Acho que via nos ocultos. Então, e o que é isso que eu falo, Saulo? O que fazia Jesus ali perdoar a situação? A vivificação do Espírito. Porque a Bíblia diz que Jesus só vivia em Espírito, em verdade. Porque se a linha de raciocinamento do Senhor Jesus Cristo fosse viver a vida daqueles que julgavam ela, Jesus não tinha perdoado. Jesus sabia que a situação todinha daquela mulher. Jesus sabe da nossa situação, do íntimo ao profundo da nossa vida. Então, eu digo assim que a questão hoje é dificilmente alguém assim olhar para a gente, Diácono Saulo, e olhar para você e falar assim: ó, eu quero ver o Saulo crescendo. O Saulo, ele vai crescendo mais ainda. Essa visão é dificilmente hoje. Hoje é difícil. Sabe por que eu falo que hoje é difícil isso, pastor Jorge? Porque as heresias, tanto da teologia, tanto desse mundo que a gente vive, ele julga propriamente da gente. Nós somos um criticador diante do Senhor. Nós somos uma crítica, de todos os dias nós fizemos crítica para o Senhor. Mas nós estamos buscando o quê, pastor? A nos aperfeiçoar diante do Senhor, para que o dia da nossa redenção, dos nossos pecados que foi perdoado, nós possamos receber do Senhor a coroa da vida. Sim. Né? Eu digo assim que Paulo também foi um desse que, olha, ele agora vai tomar conta daqui para frente. Eu fiz o que eu pus. Preguei Cristo, salvei a respeito de Cristo, falei da redenção de Cristo. Então, daqui para frente é ele que vai dar a salvação, não para mim. Né? Eu lembro que quando Paulo estava na casa quando Ananias foi enviado para poder resgatar Paulo, né? O que Ananias dissemiu na vida de Paulo?
a presença do Espírito Santo. Quer dizer, Paulo, você teve conhecimento da perdição. Paulo, você teve o conhecimento da perdição. Daqui para frente, Paulo, você vai ser guiado pela uma outra dimensão, o Espírito Santo. Paulo tentava se comover para a esquerda, o Espírito Santo arrastava ele e mandava ele pela direita. A vida da gente é dessa mesma forma. Nós somos guiados, Diácono Saulo, pelo Espírito Santo de Deus. Não pela as mordomias que hoje, pastor, releva as nossas vidas. Nós não somos pregados hoje o que o mundo nos oferece, mas o que o Senhor põe na mesa e o que o Espírito Santo nos guia para chegar à salvação, né? Louvado seja Deus. O que eu recebo se eu, após a morte, para o mundo aceitar Jesus Cristo, pastor? O que eu recebo se eu, após a morrer, para o mundo e aceitar Jesus Cristo? Pergunta de um internauta isso aqui. Morrer para o mundo? O que eu recebo se eu, após morrer para o mundo e aceitar o Senhor como suficiente Salvador, a Cristo? Salvação. Tá vendo, os ouvintes? Não existe outro caminho, não seja Jesus. Salvação. Não tem outro caminho que não seja Cristo. Eu falo para os meninos do serviço, eu até brinco, a melhor escola, eu fiz as 4 melhores escolhas da minha vida. Foi aceitar Jesus, abandonar esse mundo, casar com a Fernanda e ser pai. Os caras falam, meu, o dia inteiro você só fala de Deus, eu falo, cara, ele que preenche o meu coração, ele é a minha alegria. Glória a Deus. E é engraçado, né? Você fazer toda essa sua pergunta, nós estamos todos aqui num momento prazeroso, mas só vai entender esse gozo de felicidade que nós 4 temos aqui, os nossos irmãos de Cristo que estão nos ouvindo, quem aceitar Cristo. Quem aceitar viver, se entregar para Ele de corpo e alma mesmo. Porque se você não querer viver isso, cara, ninguém vai entender. Não. Eu falo para você, eu saio hoje revigorante de casa para trabalhar de madrugada. Às vezes eu tô orando, eu falo, meu Deus, eu tô orando dentro do ônibus, assim, eu falo, meu, que algo prazeroso que é servir Jesus, cara. Porque antigamente, em vez de acordar de madrugada, eu tava na madrugada, na perdição. E se aquele start do arrebatamento que nós estávamos falando acontecesse ali, eu falo, para onde salei agora? Ou num caminho desse aí, pastor Jorge, eu, naquela vida que a gente estava conversando ali na laje ali, tomasse um tiro. Porque a verdade, eu vou falar para você, eu conheci desde criança. Ia para a escola dominical desde criança. E eu, até no dia que nós estávamos no podcast da clínica da Missão Acri lá, eu estava falando que a minha mente, assim, as minhas maiores lembranças hoje como cristão que eu tinha de criança, era minha tia, que lutou muito por nós. Aí, Holanda, hoje ela é falecida, congregou na Deus Amor um bom tempo, depois foi para a Assembleia. E ela levava nós para lá, ela falava, vamos para a igreja, ela me incentivava, que depois ela vai comer um pastel na feira. Era a alegria da minha vida cantar com as crianças, cara. A semente foi plantada, a alegria da minha vida. Hoje eu vejo os nossos herdeiros de Cristo, aquilo é uma alegria no meu coração, ver aquelas crianças louvando dentro da igreja. Um abraço a todos os herdeiros, né? Então, tipo assim, só vai saber, entender mesmo, quem se entregar para Jesus de corpo e alma. Dá uma saudação final aos ouvintes que nos ouvem sobre a salvação para eles. Deixa algo para que eles possam adquirir mais do Senhor. Bom, o próprio texto, né, foi abordado aqui, João capítulo 17. A gente vê no versículo 3, a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por... vou eu posicionar a Bíblia aqui. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o próprio Senhor também está dizendo, quando ele estava orando, tendo um diálogo com o Pai,
ele orou da seguinte forma: olha, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, né? Então, o próprio Senhor já estava intercedendo, orando para que o Pai viesse nos livrar do mal. E como eu já mencionei aqui, João capítulo 10, versículo 9, Jesus dizendo: olha, eu sou a porta. Ou seja, ele é a porta para você obter a sua salvação, para você ter a sua vida eterna, e não há outro caminho a não ser por intermédio da pessoa bendita de Jesus. Eu até costumo também dizer lá na igreja: olha, não remende o véu que o Senhor Jesus rasgou, né? O véu rasgou de alto a baixo, ou seja, Jesus ele nos deu livre acesso. Ele, por intermédio da sua morte e ressurreição, ele nos trouxe a salvação. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Quem sabe você está afastado, ou quem sabe você ainda não obteve a sua... não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Então, essa é uma noite, é um momento oportuno, uma hora oportuna para você aceitar Jesus e obter a sua salvação, e para que você possa ter direito à vida eterna. Glória a Deus. Diácono Saulo, dá uma saudação aos ouvintes que estão te ouvindo, para que eles possam mais preencher da presença de Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, pela vida de cada um dos irmãos que está aqui, pelo convite, ao anfitrião, pastor Jorge, que viu essa porta da sua casa, nos permitiu estar aqui e falar do amor de Deus na sua rádio. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Acredito aí que há um propósito de Deus verdadeiro nesse podcast, aqui através da rádio do irmão. Quero agradecer também aí o convite, do nosso pastor Gilvan, que Deus abençoe grandemente. Para mim, como diácono aqui, é uma honra estar sentando aqui para falar de Deus junto com os 3 pastores, grandes homens de Deus, que cada um tem a sua experiência genuína e verdadeira com o Espírito Santo de Deus. E deixar aqui um texto para aqueles que estão nos ouvindo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu vou deixar apenas 3 versículos. Vou começar aqui do versículo de número 37. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, os irmãos da nossa igreja, os nossos ouvintes simpatizantes da nossa fé, eu desejo a todos aí uma boa noite de salvação. E se você fizer uma escolha hoje de dar um passo e aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida, pode ter certeza que esse quesito aqui, a qual nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 37, pode ter certeza que nada neste mundo vai ser capaz de separar você do amor, da graça, da salvação que é em Cristo Jesus. Como nosso pastor Wellington diz, Evangelho segundo escreveu no São João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nessa noite aqui, como um pouco conhecedor perante esses homens que estão conosco aqui, da palavra de Deus, eu queria dizer para você que a sua vida tem um grande valor. E esse valor está lá em Isaías, capítulo 53, que diz que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas culpas, e como ovelha muda, Cristo foi levado pela sua vida ao matadouro. Então o diabo hoje pode estar aí dizendo que a sua vida não tem valor, que você não vai chegar a lugar nenhum. Basta você fazer uma escolha hoje, aceitar Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida, que você vai enxergar e acreditar, crer, ter fé que a sua vida tem valor. A sua vida é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. A sua vida tem valor. E o valor da tua vida foi vertido na cruz. O sangue de Jesus pela sua vida. Amém? Assim eu agradeço a sua oportunidade que está aqui. E a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Glória a Deus, irmãos? Eu acredito que Jesus, ele faz o impossível na vida daqueles que crêem no Senhor nesta noite, Quero agradecer ao pastor Wellington, é uma
a honra, pastor, de estar aqui no Saulo, Diácono Saulo. Nós somos apenas, Diácono Saulo, pastor, mensageiro do Senhor, né? Aqui não tem grande, aqui não tem pequeno, nós somos um só diante do Senhor. Nós estamos aqui para falar um pouco daquilo que Cristo nos chamou, nos transformou, daquilo que realmente nós bebemos da água da vida, né? Jesus mesmo diz que aquele que tem sede vem a mim e beba da água da vida. Jesus, ele ainda tem a porta aberta para mim, para você que nos ouve. Jesus ainda tem um caminho aonde você possa andar em felicidade, em alegria. Creia que nesta noite, ao ouvir a mensagem do Senhor a respeito da salvação da sua vida, você possa colher frutos da parte do Senhor nesta noite, que você possa também ser um como nós, levar o Evangelho de Cristo àquelas pessoas a qual não tem mais esperança, as pessoas que realmente hoje está desenganada da vida, não tem mais oportunidade de poder adquirir a salvação. Seja um mensageiro do Evangelho do Senhor, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, que você também possa colher esses frutos que nós colhemos nesta noite também, que você possa ser um mensageiro, não somente para resgatar almas, mas também para abraçar aqueles que hoje necessitam da mensagem do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa acolher o seu coração nesta noite, que o teu coração possa ser o refúgio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa trabalhar todos os dias na sua vida. Eu quero agradecer ao pastor Jorge também, que nos abriu a oportunidade nesta noite. Que Deus continue, pastor Jorge, te abençoando a sua casa. Que Deus possa, meu irmão, te prosperar todos os dias. Só Deus para te pagar, meu irmão. Só Deus. Nós não podemos. Mas Cristo pode te pagar, né, pastor? Cristo pode te pagar. Então, eu desejo que você possa colher esses frutos que nós tracemos nesta noite. Pastor Wellington, pode orar pelas vidas? Bem. Vamos orar, né? Deus pode, na verdade. Que você venha abrir o seu coração, deixar que Jesus venha entrar e fazer morada na sua vida. Pai, queremos, Senhor, te agradecer. Pai, agradecer a Ti, ó Pai, por estes momentos que passamos na Tua presença, Pai. Trazendo, Senhor Deus, Pai, um tema a qual nos dias de hoje tem sido esquecido por muitos, até mesmo muitos pastores. Pai, Senhor, que muitos possam, Senhor Deus, vir alcançar a salvação, alcançar, Senhor, a certeza da vida eterna. Ó Deus, sabemos que este tema não surgiu, Senhor, do coração do homem, mas do Teu coração, Pai, porque a Tua vontade é que todos venham ser salvos. Deus, vai de encontro a este irmão, a esta irmã, Senhor, aqueles que estão distantes, afastados da Tua casa, afastados da Tua presença, possa, Senhor, sentir o desejo, o almejo de voltar, de regressar, assim como foi, Senhor, o filho pródigo. Pai, eu quero, Pai, ministrar, Senhor, a Tua graça sobre estas vidas. Deus, ministrar, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família. Deus, a bênção do Senhor. Pai, sobre esse estúdio desta rádio, a Rádio Amor de Deus. A vida do nosso querido pastor Jorge, juntamente com a sua família, o seu lar. Ó Deus, a vida, Pai, do diácono Saulo, juntamente com a sua família. O pastor Gilvan, também juntamente com a sua família. Pai, quero te agradecer por esta oportunidade, por esta união, por esta aliança que nós temos, e que as bênçãos do Senhor, a qual enriquece e não traz dor, esteja sobre cada